Boa noite, pessoal. Pessoal que está chegando agora, boa noite. Boa noite aí a todos os que já entraram na live aí, o Bruno, o Ruivote, a Paola, Adalto, o Dr. Jaiderson. Eu estou com um probleminha aqui para convidar o Dr. Fernando, mas a gente pode começar o assunto. E aí, na medida do possível, aqui a gente faz o convite para ele participar também do nosso bate-papo. Muito boa noite a todos vocês, né, que estão assistindo a nossa live sobre o tema Covid-19, pode ser considerada doença do trabalho, né? Eu conto com a presença, né, do Dr. Fernando, o Dr. Fernando, que é um médico, especialista em perícia médica, também professor da pós-graduação da PUC Paraná, certamente vai trazer informações muito interessantes para nós aqui, sobre esse tema tão atual, né? Também conto com a presença do Dr. João Paulo, né? Dr. João Paulo, que é advogado, é especialista em direito do trabalho e processo do trabalho pela Universidade Positivo. Atualmente ele está se especializando em direito previdenciário pela SMAF Paraná. E nos últimos 2 anos aí ele vem se dedicado bastante no tema das ações indenizatórias de danos decorrentes de acidente ou doenças do trabalho. É um tema assim que ele tem estudado bastante, o escritório como um todo tem se dedicado bastante a esse estudo, e aí tem muito a contribuir também com essa apresentação, né? Eu sou Adriano Munhoz, também tenho especialização em Direito e Processo do Trabalho pela PUC Paraná, e Direito Previdenciário e Processo Previdenciário também pela PUC, né? A gente dividiu a live em dois grandes blocos, né? O primeiro bloco a gente vai fazer um bate-papo, né, entre eu, o Dr. Fernando e o Dr. João, esclarecendo algumas situações e pontuando alguns temas, alguns direitos, né, relacionados a esse momento que a gente está vivendo, né? E, na sequência, aí a gente abre daí espaço para as pessoas participar, mandando sua pergunta, fazendo seus comentários, alguns esclarecimentos também, né? Assim, também gostaria de deixar registrado aqui que a nossa discussão hoje não é emitir nenhum juízo de valor, ou seja, isso está certo, isso está errado. Mais um bate-papo mesmo, trazer informações, o que a Justiça do Trabalho vem entendendo. Agora, claro que é tudo muito novo ainda, né, para o Judiciário, essas questões aí da Covid, mas o nosso objetivo principal é fazer esse esclarecimento e um contraponto entre informações jurídicas e também médicas aí com o Dr. Fernando. Antes de entrar especificamente no tema, falar sobre o bate-papo, né, falar especificamente, né, do título da nossa live, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, né, quanto ao mês Abril Verde e falar de 2 tristes realidades que o Brasil vem vivendo, né? Então, assim, com a finalidade de trazer a reflexão, a importância sobre os cuidados com a saúde do trabalhador, assim como a prevenção em relação a acidentes de trabalho, foi instituído o Abril Verde, né? Assim como acontece com o Outubro Rosa, o Novembro Azul, foi criado o Abril Verde. O Abril Verde, ele é um mês dedicado à reflexão sobre a conscientização sobre os acidentes e as doenças do trabalho que vem acontecendo no Brasil, né?
Foi escolhido esse mês de abril por duas datas muito importantes desse mês. Dia 7, que a Organização Mundial da Saúde instituiu como o Dia Mundial da Saúde. Como o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho. Esse dia, ele faz menção a um grave acidente que aconteceu no ano de 1969, no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Nesse acidente, 78 trabalhadores acabaram morrendo. Foi uma explosão numa mina e, infelizmente, esses 70 trabalhadores vieram a óbito. No Brasil, essa data foi instituída em 2005 através da Lei 11.121 e também é utilizada em memória das vítimas aí do acidente que ocorreu no dia 28 de abril de 1969. E aí o escritório, sensibilizado a essa realidade, resolveu fazer essa live para discutir esse tema tão importante, né? E aí, falando um pouco das duas tristes realidades que eu mencionei acima, no Brasil, assim, existem alguns dados estatísticos bem alarmantes no que diz respeito a doenças, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né? E aí, a gente pesquisou alguns dados aqui. Entre janeiro e dezembro de 2019, foram autorizados 193.660 acidentes, auxílio acidentário, né? Isso são informações do Ministério da Economia. Em 2018, ocorreram quase 500 e quase 17 mil trabalhadores morreram entre os anos de 2012 e 2018. Né? Segundo os dados do Observatório Digital pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, 2012 e 2019, o Brasil registrou um acidente de trabalho a cada 49 segundos e uma morte decorrente deles a cada 3 horas e 3 minutos. E aí, para piorar a situação e para acelerar ainda mais esses índices, a gente está vivendo uma pandemia praticamente desde março de 2020, né? A população mundial vem enfrentando esse problema, né? E esse problema ele acaba tomando grandes proporções e afetando o mundo do trabalho também. Né? Então, atualmente, eu estava pesquisando um pouco assim, para atualizar os dados aqui da nossa pesquisa, quase 400 mil mortes no Brasil nesse um ano de pandemia, uma média aí de quase 3 ou acima de 3 mil mortes dia, né, desse problema. Né? Aí uma matéria que foi divulgada agora na CNN Brasil, no ano passado, o coronavírus, o Covid-19, foi a terceira causa de afastamento no Brasil, com mais de 37 mil requerimentos. Em primeiro lugar estava o transtorno de disco lombar e em segundo, síndrome do manguito rotador. Né? E agora, no ano de 2021, a Covid ela se tornou a principal causa de afastamento do trabalho, com 37 mil requerimentos de afastamento do trabalho em razão dessa doença. Apenas no primeiro trimestre foram mais de 13 mil pessoas que foram afastadas do trabalho em razão da doença. Então, assim, a gente vive aí, como eu falei, duas tristes realidades, né? Uma delas é com relação às estatísticas, né, das doenças, do acidente relacionados ao trabalho, e também e a outra é com relação a esses dados aí, essas estatísticas do coronavírus. E a nossa ideia hoje é fazer esse contraponto, né, entre acidente e entre a Covid-19 e o acidente de trabalho, né? Até que ponto ela pode ser caracterizada como uma doença que tem relação com o trabalho,
né? Então, assim, doutor João, vamos direto ao ponto, né? Do ponto de vista jurídico, a Covid-19 pode ser considerada doença do trabalho? Primeiro, Adriano, antes de responder esse questionamento, é uma pena que o Dr. Fernando não está conosco, porque para responder essa pergunta a gente precisaria muito dos esclarecimentos dele, né? Mas, assim, em relação à pergunta proposta, a depender do caso concreto, sim, a Covid-19 ela vai ser considerada como doença ocupacional. Vai depender muito das condições, né, que esse trabalho é exercido, de que forma, né? Então, isso tudo ele varia no caso concreto, mas, numa regra geral, posso te dizer que sim, vai ser considerado doença do trabalho, comprovando aí esse nexo de causalidade. Tá, ok. E assim, doutor, uma vez reconhecido esse nexo de causalidade, né? Ou seja, a doença, a Covid-19, ela foi reconhecida como um acidente ou doença relacionada ao trabalho. Quais seriam os direitos que o trabalhador poderia pleitear ou teria, assim, assegurado? Então, doutor Adriano, na verdade, teria 3 situações que a gente poderia ponderar aqui, tá? Ao meu ver, volto a frisar, né, que vai depender de cada caso, que a gente não está falando que existe uma fórmula mágica, mas sim a gente precisa estar analisando cada caso em um fato concreto. Mas, de uma maneira geral, a gente tem 3 situações que podem ocorrer. A situação que a pessoa se contamina, né, e não tem nenhum tipo de sequela. Esse trabalhador, ele vai ter a estabilidade de 12 meses, se isso for contraído e tiver esse nexo dentro do ambiente de trabalho. Agora, se não tiver, muito provavelmente essa estabilidade, não há o que se falar em estabilidade, né? Mas, pressupondo que essa contaminação ocorreu dentro do ambiente de trabalho, isso vai dar direito a esse trabalhador, sem nenhum tipo de sequela, a 12 meses de estabilidade. Aí existe uma outra categoria de trabalhador, que é aquele que vai ter o contágio do trabalho e vai ter sequelas. Bom, o primeiro tópico aqui que eu chamo a atenção, doutor Adriano, é em relação às sequelas. Se essas sequelas elas seriam provisórias, elas não seriam permanentes, ou se seriam permanentes. Ao meu ver, ao meu sentir, essa situação ela seria provisória, porque o que muito se tem nos estudos, e o que a gente vê muito falar, principalmente de pessoas que contraíram a doença, é que essas sequelas são passageiras, como, por exemplo, a perda de olfato, né? Perda do paladar. Então, assim, teria uma indenização por dano material correspondente aí a esse período que essa incapacidade por trabalho atingiu esse trabalhador, né? Aí esse trabalhador teria, além da estabilidade de 12 meses, teria uma indenização por dano material e talvez estético, dependendo das consequências, algum tipo de cicatriz, da intubação, enfim. E também há de se analisar um dano moral nessa situação. E aí teríamos, infelizmente, uma terceira classe, que é em relação à morte. E aí a indenização, a gente se fala assim do dano material, porque esse trabalhador, ele infelizmente faleceu e deixou, né, de ser uma pessoa produtiva, né, por óbvio, os danos emergentes, um gasto com tratamento médico e afins, e aí os danos morais. Então, ao meu sentir, são essas 3 categorias que a gente poderia discutir. Então, assim, doutor, só para a gente resumir, então, seriam as pessoas que tiveram doença e conseguiram se recuperar, voltar ao trabalho,
essas, teoricamente, não teriam, vamos dizer assim, direito a uma indenização, né, em termos se for discutir, né, a questão da relação doença do trabalho. Teria uma segunda categoria, que é aquela que trouxe traz uma incapacidade do trabalho, aí, claro, vai ter que ser feito mensurar essa incapacidade, né? E aí uma terceira categoria ainda, as pessoas que acabaram falecendo e em decorrência dessa doença. Então, resumindo, seria mais ou menos... Exatamente. O que eu queria te chamar até a atenção e vim até discutindo aqui com os colegas aqui a respeito dessa situação é que, por exemplo, assim, a gente é uma situação muito nova, né? Muito nova, apesar de estar aí um ano aí nessa situação, enfim. Mas, por exemplo, uma cozinheira que perde o paladar, isso impacta diretamente no trabalho dela, né, doutora Adriana? Então, assim, justamente no prático, no caso prático, que a gente vai conseguir fazer essa situação verificar quais são as consequências. Mas, assim, eu gosto de dar esse exemplo para também que o pessoal de casa que está nos assistindo possa entender como isso pode impactar, de fato, um trabalhador e ter uma consequência na vida laboral dela, né? Doutor João, o ano passado teve uma discussão jurídica a respeito de uma medida provisória, uma medida provisória 927. Essa medida provisória, essa discussão foi parar no STF. O que foi entendido nessa época, o que o STF definiu, acabou entendendo que pode ser relacionado, pode ser considerado doença do trabalho, como que ficou essa situação? Então, doutor, na verdade, de fato, logo quando a gente estava passando por aquele período bem complicado, né, em março de 2020, houve a edição dessa medida provisória 927 e muito que se tem é que essa MP ela tinha prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60, e ela deveria ter sido convertida em lei para prorrogar os efeitos que ela produziu, né? E aí, no mês 7 de 2020, não houve essa situação e caducou, né? Essa medida provisória caducou e prevaleceu a situação de o que ocorreu durante a vigência dela se tornou um ato jurídico perfeito, que a gente chama, mas a partir desse momento ela já não teria essa aplicação. Mas isso que você comentou é muito interessante, doutora Adriana, que nesse período da vigência dessa medida provisória, um artigo dela foi muito polêmico por conta dessa situação, que é o artigo 29, que ele falava que as doenças ocupacionais elas não iam, né, ser consideradas doença do trabalho, exceto aquelas mediante comprovação do nexo causal. Essa matéria ela foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal e no julgamento ficou decidido que, na verdade, que o Supremo entendeu da seguinte maneira, que as atividades que causassem um certo risco para esses trabalhadores, ela sim é uma doença ocupacional, transmitindo aí o ônus probatório para a empresa. Então, assim, não há o que se falar, porque muita gente noticiou, né, por aí de que o STF decidiu que o coronavírus é uma doença ocupacional. Não é por aí. Né? Não é esse o melhor do entendimento. O STF decidiu que o coronavírus ele é sim uma doença ocupacional, né? E nessas atividades que que a lei revela essenciais e aquelas em que haver um amparo probatório de que a doença foi contraída no âmbito do trabalho. Então, o STF, em outras palavras, ele e o ônus probatório. A favor do trabalhador,
Então, a discussão foi mais ou menos isso. Não sei se eu consegui te responder, Leandro. Doutor João, no finalzinho ali, quando você estava fazendo a conclusão, falhou o vídeo. Assim, bem na hora que você estava concluindo que o STF, assim, em outras palavras, o STF... O STF ele inverteu a presunção, porque na medida provisória o nexo causal, né? E ali o STF, nessa ocasião, julgou que existem essas atividades essenciais, essas atividades que não podem parar, que via de regra, expõe esse trabalhador ao contágio, né? Ao contato com esse vírus. E até o doutor Fernando ia até poder falar para a gente muito melhor a situação, mas o fato é que houve essa inversão de presunção em dônus probatório com essa decisão do STF. Mas não significa dizer que o STF decidiu que qualquer contaminação por coronavírus vai ser uma doença do trabalho. Tá. Então assim, em outras palavras, se uma pessoa que trabalha na área de saúde ela for contaminada pelo coronavírus, pelo Covid, ela, na Justiça do Trabalho, ou pela legislação trabalhista, ela já teria uma presunção de que essa contaminação ela decorre do trabalho. Ela teria relação com o trabalho. E aí teria todos aqueles direitos que o doutor comentou anteriormente. Exato, Adriano, exato. Quem deveria comprovar, nesse caso que o senhor deu como exemplo, seria a empresa de que a contaminação não ocorreu no trabalho, né? Então, houve essa inversão pela decisão do STF em relação à presunção. Porque, assim, como a gente sabe, Adriano, esse vírus ele é muito ingrato, né? A gente consegue, infelizmente, é contaminado por diversas formas, né? Então, assim, a prova dessa contaminação, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, é uma prova difícil, mas com essa decisão do STF houve essa inversão. Então, a possibilidade do trabalhador da saúde ter se contaminado no ambiente de trabalho é muito maior, porque ele está exposto diretamente ao vírus. Então, é mais ou menos essa lógica utilizada pelo STF nesses casos, Adriano. Tá ok, doutor João. Eu teria algumas perguntas aqui relacionadas à área médica, aqui, algum bate-papo com o doutor Fernando, mas infelizmente a gente não conseguiu contato. Eu já olhei aqui o relógio, a gente já está se aproximando das 18h35, eu também não quero me alongar muito. Eu queria agora passar para um segundo momento dessa nossa live, e aí começar a responder as perguntas do pessoal, João. Eu recebi algumas questões aqui, algumas questões bem interessantes, e aí para a gente daí continuar aí a discussão sobre esse tema aí tão importante. Só um minutinho, vou pegar aqui as perguntas, e aí a gente vai conversando. Até isso daria até um tema para outra live, não sei se o Dr. Fernando está nos escutando, né, Adriano? Mas teve uma situação da MP 927 que suspendeu a exigibilidade imediata, por exemplo, de um atestado ocupacional admissional. Então, ele prorrogou, né, postergou a realização para 60 dias a contar do encerramento do estado de calamidade. Então, assim, para futuras ações, por exemplo, que a gente vai discutir uma doença do trabalho, até não precisa nem ser Covid, né? Qualquer uma dor nas costas, né? Uma hernia, enfim. O que isso representa para o trabalhador, o prejuízo que isso pode representar para o trabalhador, a ausência de exames, né? Então, existem muitas coisas nessa MP que a gente precisa que é muito importante esse debate que a gente está fazendo hoje, justamente para ver quais são as consequências que o que foi disposto nessa MP vai trazer para os trabalhadores daqui para frente. Né? Tá ok. Doutor João, tem uma pergunta aqui
sou empresário e pergunto se um funcionário contrair Covid, sou obrigado a afastar todas. Todos os funcionários. Na verdade, não existe uma obrigação de afastar todos os funcionários. Ao meu sentir, o que se deve, por uma precaução, é fazer o teste, né, nesses funcionários para ver se há casos positivos nesses testes, né, nesses funcionários, e afastar apenas aqueles que estão positivados, né? Porque isso é uma questão interessante, porque pode ser que o primeiro caso não tenha sido no trabalho, mas os demais sim. Então isso pode sim vir, se outros adquirirem, né, ou se contaminarem no trabalho, isso pode sim futuramente ter alguma demanda em relação à doença do trabalho em relação ao Covid. Ok. Está chegando bastante pergunta aqui, doutor João. Há na legislação presunção de que a Covid-19 seja doença ocupacional? Nesse caso, como eu falei no começo, doutor Adriano, não há nenhum tipo de presunção, né? É claro que existe a possibilidade, né? Então, a presunção não existe, né? Tanto que esse assunto foi parar no Supremo e ao sentir, tem caso e caso, né? Mas quem vai definir isso muito, ao meu ver, é o perito médico, né, que vai analisar se decorreu ou não da exposição e da atividade de cada trabalhador. Eu esqueci de mencionar o nome das pessoas que fizeram as perguntas, as perguntas que foram feitas. Eu perdi aqui o nome da primeira. A que fez a segunda pergunta foi a Grazi. José Leonardo ali que fez a primeira pergunta. Doutor João Paulo, como vai funcionar no caso do colaborador com contrato de trabalho intermitente? Essa pergunta quem faz é ServePoint Serviços. Primeiramente, eu queria mandar um abraço para o Lucas, né, proprietário da ServicePoint. Essa questão eu já debati muito com o Lucas, e às vezes ele não gosta muito das minhas respostas, doutor Adriano, porque ele tem um pouco de ranço aí com a CLT. Mas eu vejo que a modalidade do contrato, ele não vai interferir muito no que a gente vem falando aqui. Ele vai seguir essas mesmas diretrizes daí, Lucas. Tem uma pergunta também aqui bem interessante, doutor, em relação à CAT, nesses casos. Ela foi feita pelo IVOT. Quando o empregador deve emitir comunicação de acidente de trabalho? E em que prazo, nos casos da Covid-19? Então, na verdade, a gente toca em um ponto bem interessante, Adriano, que é a situação da CAT, né? A CAT, ela nada mais é do que a empresa reconhecendo. Então, eu acho que nesses casos é muito pouco provável que a empresa irá emitir a CAT, tá? Mas vamos supor que é um hospital e o hospital ali reconheça que o trabalhador foi contaminado no local de trabalho. Aí ela vai emitir a CAT, né? E aí, se não, em caso de morte, tem que ser emitida imediatamente, senão logo no primeiro dia subsequente. Tá? Segue a lógica. Tá. Também tem uma outra pergunta interessante aqui, doutor. Abi Volkov. Posso demitir funcionários afastados de Covid? É necessário aguardar um tempo após o retorno? Então, na verdade, aquilo que eu sempre falo para os clientes, Adriano, poder demitir, a gente fala que sempre tem o poder potestativo da empresa. Agora, se é certo, na verdade, a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Se esse afastamento do Covid ele não decorre do trabalho, eu particularmente não vejo nenhuma irregularidade. Agora, sim, se for decorrente do trabalho, aí esse empregado ele vai ter jus à estabilidade.
Uma pergunta do Bruno aqui, doutor João. Me enquadro na segunda categoria onde você citou, contaminação e perca de memória. Qual atitude a ser tomada? Então, Bruno, na verdade, assim, a segunda categoria que eu citei, para quem chegou agora, é aquela categoria em que contraiu a Covid e tem alguma sequela. A perda de memória, ela de fato, ela vai trazer alguma incapacidade para o trabalho. Agora, a gente precisa ter aí, o doutor Fernando nos auxiliaria, vai ser provisório permanente, né? Mas, ao meu sentir, essa situação, até onde haja o prejuízo e a incapacidade de trabalho, haveria sim o dever de indenizar a empresa. Tá, ok. Doutor João, deu uma falhadinha aí no vídeo. Se o doutor puder resumir a resposta aí, assim, para o pessoal ouvir novamente. Aquilo que eu falei no começo da live, para quem não estava, né? A segunda categoria que o Bruno citou é aquela situação de que contraiu o Covid e há uma sequela. No caso que ele me traz aqui é perda de memória, né? Aqui o Dr. Fernando iria me auxiliar, muito provavelmente, para ver se essa perda de memória, se os estudos em relação à Covid trazem que essa perda de memória pode ser permanente, mas eu vejo que até que essa perda de memória que ela seja suficiente para causar algum tipo de incapacidade para o trabalho, é dever sim do empregador estar indenizando o trabalhador. Ok, doutor João. Tem mais perguntas aqui. O Luca Trevisan, ele pergunta: quem caracteriza o nexo entre o trabalho e a doença nos casos de Covid? Quem faz essa caracterização, doutor João? Quem vai fazer a caracterização é, de fato, o perito, né? Então, assim, a gente vai ingressar com uma ação. O que se deve ser feito, né? Tem um caso prático. O que é o mais aconselhável é que o trabalhador procure um advogado especialista na área para que possa fazer essa análise, né? Fazer uma petição inicial, vai ser a análise para o juiz, vai vir a peça contestatória da empresa, e o juiz, como ele não tem conhecimento médico, ele vai intimar, né, ele vai convocar um perito médico da sua confiança para estar analisando, né, o caso e estabelecer se as atividades realizadas pelo empregado poderiam acarretar a causa, o Covid. Então, se o médico fechar esse nexo de causalidade, muito provavelmente teria a doença laboral concretizada. Aqui eu tenho uma outra pergunta do Adalto Liberto. Doutor João, há alguma indicação para que o empregador afaste de suas funções os empregados com comorbidades? Olha, eu acredito que o melhor seria afastar, justamente, ainda mais se estiverem uma atividade essencial que venha causar risco a esse empregado, porque futuramente pode haver complicações e a empresa ainda ser responsabilizada por uma doença de trabalho. Mas, como eu venho falando desde o início, eu acho que cada situação é uma situação, isso deve ser levada aí mais analisada mais de perto, para dar uma resposta mais concreta. Tá, ok. Doutor João, eu agradeço muito os esclarecimentos. Tem bastante perguntas chegando aqui, só que o nosso tempo está curto. Então, assim, eu não posso encerrar a live sem antes a gente fazer um comentário sobre essas decisões que ocorreram aí no início da semana, finalzinho da semana passada, que reconheceu a Covid-19
como doença do trabalho. É um caso de um caminhoneiro de Minas Gerais, Três Corações, se eu não estou enganado, e é um caso de carteiro. Eu não lembro se é de São Paulo ou é do Rio de Janeiro. Muito provavelmente o doutor acompanhou essa situação. O que levou ali o juiz a reconhecer a Covid-19 como doença do trabalho e quais foram os direitos reconhecidos? Adriano, na verdade essas decisões, a de Minas Gerais é bem recente, foi no começo dessa semana ainda, e era de um motorista, acho que você já mencionou, né? E aí teve uma de São Paulo, que foi o caso de um trabalhador dos Correios. Eu vou comentar um pouco da decisão de Minas Gerais, que é uma decisão mais recente e bem emblemática, que fala que dá indenização pelo que consta de R$200 mil ao trabalhador. Foi que o trabalhador morreu, né, vítima da Covid, e ele era motorista. E por si só, por ser motorista, por estar percorrendo o Brasil inteiro, fazendo viagens e atravessando estados com bandeira vermelha, bandeira preta, enfim, isso já se caracteriza um risco. Mas nesse caso especial, todas as vezes que ele encostava na empresa para descarregar, não era ele que fazia esse descarregamento. Uma terceira pessoa entrava no caminhão, né, dele e manobrava e fazia qualquer outra situação dentro da empresa. Então, no tocante a esse ponto, o juiz entendeu que essa prova já deixou muito caracterizado o risco que esse trabalhador estava exposto. Porque outras pessoas manipulavam ali, sentavam no banco dele, manipulavam ali a marcha, manipulava o volante, e deixando esse trabalhador em extremo risco. Então, a decisão se permeou nisso. E em relação aos direitos, foi todos aqueles que a gente comentou ali no início da live. Os danos emergentes, né, o dano material e os danos morais. Então, basicamente reforça aquilo que a gente estava falando desde o início, né? A questão é uma atividade considerada essencial, né? Motorista de caminhão. E aí, nesse caso, uma presunção e a empresa não conseguiu fazer a prova de que o Covid não teria sido, a pessoa não teria sido contaminada pelo Covid fora do ambiente de trabalho. Outras situações também, né, Adriano, que às vezes a gente não para pensar que são essenciais, né, que a lei própria diz que é essencial, como, por exemplo, hospitais, mercados, né, farmácias. Então, são locais de grande circulação, com muitos empregados e que estão sujeitos a qualquer momento contrair a Covid. E aí estariam submetidos a essa análise e aí a prova de que esse trabalhador não contraiu no mercado, por exemplo, é tudo da empresa dele. Tá ok. Eu gostaria de agradecer ao pessoal que acompanhou a live. Ao mesmo tempo que peço desculpas por não ter conseguido buscar contato com o Dr. Fernando ou conseguir conexão com ele. A ideia é a gente fazer uma nova live aí, assim, conseguir essa presença aqui com a gente, né? Antes de encerrar o assunto, eu sei que é um assunto atual, é polêmico. As pessoas que têm dúvidas sobre o assunto, não deixem de procurar um advogado de confiança, um advogado especialista no assunto, para tirar as dúvidas, para se inteirar do tema, né? E ainda assim, para quem tiver interesse, a gente também elaborou um e-book, né, 8 passos para conseguir uma indenização nesses casos de doença e acidente relacionado ao trabalho. O link está descrito na bio do Instagram, né? Agradeço novamente, né? Agradeço o pessoal aí. O pessoal que fez pergunta e não foi respondido, a gente vai responder um a um. Não vai deixar as pessoas com dúvidas, não. Esse vídeo a gente vai gravar, vai deixar ele gravado e salvo no IGVT,
E em breve a gente vai colocar nas nossas redes sociais e também no YouTube. A ideia também é continuar fazendo novas lives, muito provavelmente no mês que vem, relacionado a esse tema também, sobre doenças e acidente de trabalho. Então, desde já, o convite se estende aí para todos que nos acompanharam. Obrigado novamente, doutor João. Certamente aí informações muito interessantes, um assunto muito discutido atualmente. E para as pessoas que tinham dúvidas sobre o direito, como caracterizar isso, ficou bem esclarecido. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Adriano. Eu agradeço o convite e estou à disposição aí para quem quiser fazer mais perguntas via direct, enfim. E estamos juntos aí. Quando precisar, estarei com todo o prazer. Obrigado novamente. Um abraço a todos.